Voltamos ao programa Independente e o assunto é dependência química e a importância da família. E, gente, o papo tá bom, hein? Você estava falando, Nelson, do Tilenol, que é uma droga com uma finalidade. É um exemplo, né? Eu estava mencionando aí um exemplo. Existem drogas com um fim, né? Por exemplo, você tomar um Tilenol porque você tem dor e febre. Diferente do que vem ocorrendo. A molecada, os jovens, os adolescentes, simplesmente querendo usar de substâncias, né, para N motivos. De repente esconder uma frustração, uma desestrutura familiar já instalada, né, uma separação dos pais, uma falta de sucesso na escola, Como se uma fosse uma decepção anestesia, amorosa. né? Então, assim, é bom deixar assim claro que existem drogas, né? E drogas. Tem drogas com finalidade e tem drogas aí que está fazendo parte aí de uma grande discussão e de legalização ou não, que é a maconha, até mesmo a cocaína e outras substâncias. E a gente fica imaginando, né? Se essas drogas forem liberadas, imagina que absurdo, né? O que aconteceria? Eu não vejo como um absurdo. Entende? Vocês colocaram algumas coisas muito sérias. O ser humano é um ser que tem no seu cotidiano frustrações. O que é frustração? É a falta de alguma coisa. Isto vai a tal ponto dentro da pessoa que ela quer alguma coisa. Agora, por que se critica tanto quando se tem um barzinho em casa e não se critica tanto os imensos bolos, as coisas de açúcar, as frituras, etc. Qual é a doença pior? Estar viciado numa droga ou estar obeso? Doutor Hilton, e pensando com esse raciocínio do senhor, então, como que a família tem que agir preventivamente? O que ela tem que pensar? Eu acho que toda família precisa conhecer como é o ser humano. Cada pai, cada mãe, saber de si, aprender a ser solidário e procurar descobrir, conhecer um ao outro. Entende? E a mesma coisa com uma criança. Procurar compreender o que é uma criança. Uma criança numa explosão de ódio. Não pode ter raiva, isso é pecado, isso é feio. Não é. É dizer, olha, isso não é raiva, isso é ódio. E isso passa. Agora, veja como isso te leva a se descontrolar. Ajudar a criança a conhecer o que é a raiva. E não condená-la por sentir raiva. Eu acho interessantíssimo o que o senhor está falando, porque como mãe, né, como educadora, eu acho que essa é a solução. É como você entender a emoção do teu filho, né, e conseguir lidar com isso para que ele não queira se anestesiar com uma droga. E aí eu me questiono todos os dias como fazer isso, se os pais hoje estão 14 horas fora de casa porque tem que pagar as contas. Então você não olha mais para a criança, aí você coloca na escola o dia inteiro e acha que ali vai estar resolvido. Então nós vivemos numa sociedade que é perversa. Uma sociedade que estrutura de tal maneira onde é um salve-se quem puder a qualquer custo. E que nós criamos, né, doutor Hilton? Que nós criamos. E que a gente pode arrumar. E que a gente tem dificuldade de enfrentar, de peitar, digamos assim, aqueles poderosos que dominam essa sociedade. Mas nós temos que deixar claro também que, concordo com o que o senhor está falando, que quando a família está próxima, né, a droga ela realmente está longe. Isso daí é um ponto, é uma regra e que precisa ser muito bem frisado para as pessoas entenderem que uma estrutura familiar, e todo mundo tem pai e mãe, nós não podemos fugir disso. Isso daí precisa estar estruturado. Então, tem que pedir ajuda, está tendo dificuldade de orientar, de educar um filho, peça ajuda. Eu já presenciei pais que colocavam pinga com leite na mamadeira do filho por falta de informação. Então, como que esse pai vai educar se ele não foi educado? Então, essas pessoas precisam sim pedir ajuda. Existem hoje entidades, ONGs, serviço público que favorece essas pessoas, que pode estar orientando. Existe um princípio em amor exigente, né, que, se eu não me engano, é o 4º ou 5º princípio, que diz:
pais e filhos não são iguais. Pai tem que ser legislador, tem que colocar regra. Isso daí não é ser um militar, não é ser uma pessoa que não dá liberdade ao filho, mas sim colocar regra, porque a lei existe para isso, para estabelecer ordem. Não é ser militar. Né? Não, é que as pessoas acham que tem que bater, que tem isso, que tem que aquilo. Ô Nelson, você tem razão, porque a criança ela não sabe até onde ela pode ir. Então, se não for os pais que falem isso, quem vai falar? E os jovens, eu sinto que muitas vezes eles têm muitas perguntas e que a gente tem que ajudá-los a responder isso para que eles não se envolvam com coisas ruins. Vamos ver o que um jovem tem para saber da gente agora. Eu gostaria de saber se a família deve ser tratada junto com o usuário. Se a família deve ser testada junto com o usuário? Tratada junto com o usuário. Tratada junto com o usuário. É o que eu mencionei. A família, uma pessoa próxima, o codependente em geral, aquele que convive junto com o dependente, ele precisa ser tratado também, né? É o que eu falo, é difícil você convencê-lo a ser tratado ao mesmo tempo. Na maioria dos casos que nós recebemos na coordenadoria, a família quer que o dependente seja internado. Eles já falam direto no tratamento, na internação, que internação também é o último caso. Nós temos outras estratégias antes da internação, mas a família precisa acompanhar, a família precisa falar a mesma língua. Não adianta a mãe falar uma palavra, o pai vai lá e a coberta com outra. Todos precisam ter a mesma linguagem para tentar tirar esses fatores de risco e começar a oferecer os fatores de proteção para evitar uma recaída. E existem grupos para isso. Com certeza. E profissionais. Desculpe ter interferindo, você é advogado, eu sou médico. Nós temos enfoques que a necessidade de completar. Né? O que você falou está corretíssimo. Mas há algo muito sério em jogo nessa situação toda. Nós somos portadores de um cérebro. A cada estímulo, cada palavra, cada coisa, um ou milhares de neurônios no nosso cérebro se ajustam de uma maneira adequada ou com lesões bioquímicas e fisiológicas, ou seja, do funcionamento cerebral. Posto isto, a resposta é sim, a família precisa ser examinada. Porque, assim como aquele que se diz viciado em droga, eu não uso a expressão dependente químico, eu sou contra ela, porque não passa de hipocrisia. Então, quando está viciado numa droga, significa o quê? O cérebro desta pessoa está alterado. Agora, não é por estar viciado numa droga, ele já procurou a droga para se aliviar de frustrações, de sofrimento, então procurou a droga como medicamento. Drogadição, abuso de droga e álcool é automedicação. Quando existe ansiedade, o sofrimento dentro de uma família intenso, significa que não é apenas, é sim também linguagem, mas o cérebro do pai, o cérebro da mãe também estão com alterações. Então, uma avaliação multidisciplinar que inclua o psiquiatra, o médico clínico, porque distúrbios físicos causam distúrbios mentais, que causam comportamentos que levam ao uso de álcool e drogas em abuso. O psicólogo, a terapia também, né? Também, mas o fundamental é um exame honesto e completo. Porque senão corre-se o risco de ficar nesse oba-oba que nós estamos... Ah, o negócio do crack lá, porque alguém queria comprar os terrenos. Vamos corrigir o negócio do crack, clínica. Então um monte de viciados traficantes montaram clínicas, não são todos. Eu estou pequeno levantando porque houve uma clínica que eu conheci no litoral. Eu vi. Então, você faz um estardalhaço, há um movimento de milhões e milhões de dólares e reais, mas não se preparam os profissionais adequados. Por exemplo, na Suécia,
Eu tenho uma notícia para dar para vocês. Da Suécia? O ruim do programa Independente é que ele passa rápido. E nós vamos ter que fazer um novo programa para falar sobre a dependência química e a família. Quero agradecer muito a presença do senhor, do Nelson. Eu acho que é um assunto que cada vez interessa mais as pessoas, porque a família é responsável, ela tem que ajudar na prevenção e quando tem problema de drogas, tem que ajudar na recuperação também. Manda para a gente um e-mail com sugestão de pauta, vai ser um prazer te ouvir, saber qual é a sua opinião sobre o programa Independente e te espero a semana que vem. E aguardo o retorno de vocês, tá? Nós vamos tem muito mais coisa para conversar sobre isso. Muito obrigada pela sua participação e até semana que vem.